Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso canal, né? O Observador, para dar uma olhada em mais um ataque russo, né, gente? Mais um ataque russo, mas desta vez não foi um ataque na Ucrânia, não, tá? Mas lá na Bulgária, no espaço aéreo da Bulgária, contra um avião que estava transportando uma comitiva, inclusive com a presidente da União Europeia, né? É isso aí, gente. Da Comissão Europeia. Ela está em turnê ali, viajando por vários países no sul do bloco, inclusive na Bulgária, né? Que é o país onde ela estava sobrevoando, no aeroporto de Plovdiv. E o avião foi interceptado por interferências no seu GPS, o que é um perigo, né? Você derrubar o avião da presidente da Comissão Europeia, você imagina o problema que daria isso? Né? Mas não é a primeira vez que a Rússia faz isso não, hein, pessoal? Já tem um histórico bastante longo de interferências em GPS, mas a ideia é o quê? Assustar ou seria derrubar o avião? E realmente há muitas controvérsias, né, nessas tentativas da Rússia, do Putin, né, de fazer esse tipo de ataque, não só tentando interferir, né, por exemplo, em decisões da União Europeia, da OTAN, na guerra da Ucrânia contra os Estados Unidos, mesmo com o Putin se encontrando com ele no mês passado lá no Alasca, mas continuou bombardeando. Uma semana depois ele estava bombardeando novamente Kiev, ou Kiev, né? Como a gente pode chamar. Gente, aqui deixa eu trazer o Google Maps, cadê? Tá aí o Google Maps. Ela estava sobrevoando aqui, gente, Bulgária. Você vê que a Bulgária fica no Mar Negro e aqui está a Ucrânia, né? A Ucrânia é bem aqui, ó, no norte. E toda essa região aqui já está ocupada pela Rússia, né? Toda essa região, eu digo sudeste e sul, já tá com o exército russo bombardeando e inclusive fazendo esses ataques de GPS contra aviões de inimigos, né, que estão circulando pela Romênia, na Moldávia, Bielorrússia, na Sérvia. Gente, olha, tá muito complicado essa situação, né? A gente não sabe. Eu estava fazendo aqui uma pesquisa sobre ataques russos contra aeronaves de aliados, né? Aliados do Ocidente, né? Então teve no Mar Báltico e também na Escandinávia, lá entre Noruega, Finlândia, Suécia, né? Ali no Mar Báltico, né? Lá em cima, no extremo norte lá da Europa, né? Durante exercícios da OTAN, o exercício chamado Trident Juncture, de Tridente Juncture, a junção do Tridente, Finlândia, Noruega, né? Ali no território russo, eles detectaram que estava vindo interferência de lá contra esse exercício tático que foi feito lá no Mar Báltico em 2018 e 2024. Né? Também na Síria e Israel, na Guerra Civil da Síria, sinais de GPS de Israel, do Líbano e do Chipre também foram afetados por interferência de GPS que vinham de bases russas nos países ali do entorno. Né? O pessoal chama de spoofing, né, essa interferência. Tem outro nome também, jamming. Jamming, de jam, J-A-M, jamming, ou spoofing, de spoof, S-P-O-O-F, spoofing, né? Também aconteceu no Mar Negro, novamente, né? Ali na região da Crimeia, que é exatamente aqui onde a gente está vendo aqui no Google Maps, né, gente? Aqui é a Crimeia, né? Que já está invadida pela Rússia desde 2014, né? Por isso que escalou para a guerra na Ucrânia agora, porque eles invadiram toda essa região aqui, né? Maristopol, Donetsk, eles não querem devolver de jeito nenhum, Kharkiv, tá tudo ali sob domínio do exército russo, né? E eles continuam fazendo esses ataques sempre em países da OTAN desse lado de cá. Não mexem com a Turquia está aqui embaixo, tá? Aqui é a capital, Ankara, aqui é o Estreito de Bósforo, né, gente, que liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Negro, né? Mas Ankara é a capital da Turquia e Istambul fica aqui, a maravilhosa Istambul, que é exatamente a divisão entre a Europa e o Oriente Médio, né? Exatamente nesse ponto aqui onde está Istambul, maravilhosa capital, o Estreito de Bósforo, né? E eles continuam fazendo esses ataques aí. Agora foi contra
a alta comissionária da União Europeia. Né? Não sei o que eles vão. O que a ONU vai falar, o que a União Europeia vai falar, Estados Unidos. Né? Na guerra da Ucrânia também houve interferência de drones militares ucranianos, né? E esses drones ficaram meio loucos por conta dessa interferência no GPS. Na Polônia e países bálticos em 2023 e 2025, Polônia, Lituânia, Letônia e Estônia. Aqui, gente, é o Báltico, aqui, né, é o sul da Europa, divisa com o Oriente, né? Aqui o Mar Báltico é aqui, gente, ó. Aí aqui a gente vê a Estônia, Lituânia, Letônia e aqui a Polônia, né? E aqui a Alemanha. Aqui é que a gente vê os países escandinavos, Finlândia, Suécia, Noruega, Dinamarca aqui, né? Então é exatamente aqui que eles fazem essas interferências também de GPS aqui. A Rússia fica aqui do lado, né? Aqui é a Rússia, ó. Aqui é Moscou, bem pertinho, tá vendo? Então, a gente não tem nem o que dizer. Que mais? Às vezes tem outro tipo de interferência no Mar do Norte, Reino Unido, que é exatamente no mesmo lugar aqui, ó. Esse é o Mar do Norte aqui, ó. O Reino Unido está do lado de cá. Eles também fazem esse tipo de interferência no Mar do Norte, né? E durante exercícios conjuntos da OTAN, porque a Rússia é contra a OTAN, né? No período da União Soviética, contra a OTAN existia o Pacto de Varsóvia, que era um pacto de todas as repúblicas socialistas soviéticas contra a NATO, que é a Organização para o Tratado do Atlântico Norte, que foi um desdobramento da Guerra Fria no final da Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia em 1950-52, e depois, como disse o Churchill, baixou no meio da Europa uma cortina de ferro, né? Foi frase cunhada pelo maravilhoso Winston Churchill, primeiro-ministro britânico, depois que ele saiu do governo, né? E aposentou-se, né? Ele cunhou essa frase num discurso lá nos Estados Unidos, nos anos 40 para 50, e de lá para cá houve esse desdobramento, né? Aí a gente teve institucionalizado a tal Guerra Fria, que foram os países aliados na OTAN contra os países da União Soviética e os seus países satélites ali no Pacto de Varsóvia. De lá para cá a gente tem visto essa guerra que se intensificou com espionagem, assassinato e acaba que, no fim das contas, a KGB e a União Soviética, a Rússia, né, que a gente pode chamar assim de União Soviética, que continua do mesmo jeito, não mudou nada, continua fazendo esses ataques terroristas, assassinatos, né, que a gente tem visto isso acontecer o tempo inteiro, e eles não param, gente, não param. Imagina agora se esse avião da Von der Leyen cai, né, o que ia acontecer? Por exemplo, durante o período em que a Ucrânia ainda estava numa pré-guerra com a Rússia, né, uma figura-chave lá do movimento anti-Rússia na Ucrânia, chamado Andriy Parobil, foi morto a tiros, né, em uma daquelas interferências de terrorismo russo, soviético, da KGB, em outros países, assim como aconteceu com Sergei Magnitsky, que hoje dá nome à Lei Magnitsky, né, que também foi assassinado pelo Putin. E eles continuam usando esse tipo de subterfúgio, né, para tentar intimidar o Ocidente, né? É terrível esse tipo de coisa, matando jornalistas, matando fiscais da Receita Federal, como Sergei Magnitsky, que era um fiscal da Receita Russa, que descobriu um enorme esquema de corrupção, como há aqui no Brasil, né? No Brasil também é a mesma coisa, né? Não muda nada. Se você está interferindo, eles mandam te matar, como aconteceu com Bolsonaro, como aconteceu com o prefeito lá, né, Celso Daniel. Opa, está atrapalhando, nós temos que tirá-lo do caminho. Então, como é que a gente tira ele do caminho? Vamos obliterá-lo do planeta. É assim que forças esquerdistas agem, né, gente? A União Europeia, então, vai implantar agora, para tentar resolver esse problema, né, satélites adicionais na órbita baixa da Terra para estabelecer uma resistência contra esses ataques a GPS da Rússia. Eu não sei exatamente, tecnicamente, como é que são feitos esses ataques, né? E vai melhorar a capacidade para detectar esses ataques, né? O comissário de defesa da União Europeia chama-se Andrius Kubilius, falou hoje, segunda-feira, dia 1º de setembro, que vai ampliar então o número de satélites
na órbita baixa, em cima da Europa Ocidental com a Europa Oriental, para tentar resolver esse problema de ataques russos que estão acontecendo periodicamente. Essa é a foto da van der Leyen, que a gente chama aqui de brincando de Ursula von der Leyen, sobrevoando lá a Bulgária, e teve esse ataque de GPS da Rússia, né? Aí se cai o avião da mulher, como é que fica, né? Imagina. O piloto teve que fazer aquele giro em cima do aeroporto da cidade onde eles iam desembarcar, né? Que é a cidade de... Como é que é o nome da cidade? É um nome ruim de falar. Plovdiv. Plovdiv. Ficou 1 hora rodando e depois aterrissou com mapas. Você vê, né? Se não for um piloto experiente, não consegue, imagina, o avião cairia, aí eu não sei mais o que poderia acontecer, né? A Rússia ia falar, não, foi um incidente, não fomos nós, ia dar uma desculpa qualquer e ia ficar tudo por isso mesmo com a morte de um monte de gente, né? O que será que vai acontecer, né, gente? Será uma terceira guerra mundial iminente? Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.